E no dia em que o Orçamento do Estado começa a ser discutido no Parlamento, o Diário Económico realiza o 3º Fórum Fiscalidade, com a abertura de Domingos de Azevedo, o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Para mim, pessoalmente, penso que tem havido alguns erros na condução da política nacional no que respeita a esta questão. A primeira, acho que o Governo tem que se começar a preocupar na elaboração destes documentos. E os cidadãos que o pagam têm o direito de conhecer, de saber porque é que pagam. E porquanto a política de comunicação tem que ser uma coisa diferente, porque este é um documento para o povo. Quem paga as consequências destes documentos são exatamente os cidadãos. E, independentemente de outras leituras, eu tenho uma leitura muito simples. Se os cidadãos não tiverem dinheiro, não podem comprar. E se não puderem comprar, as empresas não têm necessidade de produzir, porque não vão produzir eternamente para os estoques. Como é evidente, penso que isso é perfeitamente compreensível para qualquer pessoa. Então a virtude estará exatamente na dimensão em que as empresas tenham que os cidadãos tenham disponibilidade financeira e que eles constituam, através da sua capacidade financeira, a alavancagem da própria economia. Ora, isto então quer dizer, na minha leitura, que, na verdade, quanto mais nós por isso, tiramos dinheiro às pessoas, e indiscutivelmente o aumento dos impostos em 2013 é o recorde que nós temos depois do 25 de Abril, não vai ajudar a alavancar essa economia. E, sinceramente, penso que a recessão de 1% prevista para o ano 2013 é perfeitamente irrealista, que ela será maior. Ou então, tem que haver aqui o milagre dos pães, é um bocado complicado. No ano 2013, nos nossos tempos de hoje, sabemos que não há milagres. Há força de pessoas, há vontades, há definições de estratégias, há definições de caminhos. Mas penso que este documento tem na minha opinião, dois erros. O primeiro é não ter sido feito de tal maneira que os cidadãos o compreendam. Não o entendem. E, naturalmente, que ao não entendê-lo, mostram resistência. A segunda é a estratégia, na minha opinião, que contradiz a própria necessidade de evolução económica. E, porquanto, este documento não será fator de desenvolvimento na ótica, na minha leitura que dele faço, não será fator de desenvolvimento, mas sim um fator, na minha opinião, de maior recessão, naturalmente com as consequências que isso trará para a nossa economia. Mas quem sou eu? Enfim, que sempre dediquei a minha vida muito mais à fiscalidade e à contabilidade para contrariar opiniões de grandes economistas que, naturalmente, se dedicaram muito mais a isto, mas não quero também deixar de dar a minha opinião quanto a este aspecto, penso que é interessante. E penso que é interessante uma outra questão de fundo. É tempo dos governos compreenderem que estão a exercer um mandado. Mandado que a democracia lhe confere através do voto. E esse mandado é do povo. Não é deles mesmos. Não podem assimilar como deles. É das pessoas. E há problemas que o governo simples, que os governos, não é este governo, atenção, que os governos têm que se preocupar. O primeiro é abandonar de uma vez por todas a política de Frei Tomás, que é muito simples. Olha para o que ele diz e não para o que ele faz. Porque exige aos cidadãos, às empresas, um nível de organização muito acentuado e ele tem um nível de organização perfeitamente inexistente. Porque não faz sentido. Só numa sociedade do tempo da pedra. Não faz sentido que nós assistamos a situações como temos vindo a assistir, em que de um momento para o outro, do dia para a noite, aparecem mais 9 milhões, 1.000 milhões de euros, mais 3.000 milhões de euros, aparece a Madeira a dizer, olha, eu esqueci-me, eu enganei-me, em 7.000 milhões de euros. Caramba, mas é um engano muito grande. Isto é um engano. O grave não está no engano. O grave é que quem paga isso é o Zé. Quando digo Zé, digo exatamente o cidadão.
Porque se eles se enganassem e fosse ao bolso deles, o problema era deles. O problema é que eles enganam-se e bem ao nosso bolso, à nossa comodidade, ao futuro dos nossos filhos, à nossa habitação, ao carro com que nós andamos todos os dias, às estradas com que circulamos e podemos ter um acidente e termos, enfim, ficar marcados para toda a vida. E é esse nível de organização que é imperdoável e que se esperava naturalmente que agora algumas coisas modificassem, que infelizmente não têm vindo a modificar. E começo naturalmente por olhar para trás. E olhar para trás com ira. Mas para que não pensem que já estou aqui a dizer mal do outro, eu tenho uma perspectiva aqui de 200 anos. Portanto, assim, há para todos. A começar pela saída da Corte para o Brasil. Porquê é que eu olho tão longe para falar da narrativa de um processo? Uma razão apenas. Nós, até às invasões francesas, e evidentemente a ira é com elas mesmas, agora até estão aqui num filme, a nossa reputação financeira era igual à da Prússia, era as melhores da Europa. Uma bancarrota, a vizinha Espanha, 7. Esta reputação financeira era um ativo importantíssimo da coroa portuguesa e permitia-lhe, no fundo, ou permitiu mesmo durante o século XVIII e no início do século XIX, uma combinação das pertenças atlântica e europeia que continuam relevante agora. Mas, e este é o ponto fundamental, a seguir às invasões francesas, introduziram-se tensões e clivagens que não existiam antes, porque, enquanto que alguns países, como a Holanda, e eu falarei na Holanda porque o novo governo foi instalado agora e tem um ajustamento orçamental ainda mais severo que o nosso, esses países, a própria Inglaterra, conseguiram combinar a liberdade política, os direitos, liberdades e garantias, e a liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? É exatamente isso. A reputação de ser capaz de pagar as dívidas, como sociedade. Porque, vejam bem, uma pessoa individual tem que pagar as dívidas. Enfim, senão vem lá a polícia e bate na gente. Mas uma nação, não. Portanto, a única maneira que tem de obter crédito é ter uma boa reputação. E isso nós conseguimos. Até às invasões francesas. Durante o século seguinte, nós tivemos ainda assim menos bancarrotas que a Espanha, mas foi quase igual. 6 e 7 outra vez, ou 5 e 6. Não recordo agora. Depois, no século XX, melhorou, mas cá está. A grande melhoria veio de uma ditadura. E, portanto, nessa altura não havia liberdade política. Portanto, a combinação da liberdade política e da liberdade financeira tem sido um problema. Porquê? Ora bem, a resposta que dou aqui, e por isso estou a insistir no processo, é que a nossa Constituição Fiscal é opaca, ou seja, não há uma cultura, apesar de todos os esforços dos fiscalistas, não há uma cultura de se perceber bem, não só o que são os impostos individuais que cada a pessoa ou a sociedade deve pagar, mas depois para que servem. A Constituição Fiscal é uma maneira de perceber o contrato social. Aqui é opaca. Sempre foi, infelizmente, tem continuado a ser. E eu tenho uma explicação para essa opacidade. Disfarçar ou limitar as consequências das revoluções redistributivas. Bom, outro aspecto que me leva também a olhar para trás com raiva, anger, é a dificuldade que tem havido em compreender a nossa ideia da Europa, porque, como foi dito no início, nós não estamos nisto sozinhos. Enquanto que, até às invasões francesas, essa reputação financeira que nós tínhamos, pois, enfim, era a coroa, aqui não, nós fazemos parte de um clube, o clube da zona euro e da Europa. E aqui eu tenho uma mnemónica, que pode ajudar ou não, espero que ajude, acerca dos 4 países, porque a Itália, país fundador, está numa situação talvez um bocadinho diferente, mas o chamado Grupo da Coesão,
como é que eles veem a Europa? Ora bem, eu acho que é perfeitamente claro que a Irlanda quis pertencer à Europa. Belong. Quis pertencer. Portanto, havia aquela questão, tinham tido uma relação complicada com o seu vizinho britânico, queriam pertencer. E é o que têm feito. Eu penso que a Grécia entrou para a Europa com a ideia, não sei se a palavra enganar é suficientemente... Trick é um bocadinho tirar partido. Eles são mais ricos, agora vamos lá ver, e várias vezes ameaçaram sair, coisa que nós nunca, evidentemente, fizemos, os dois países ibéricos. A Espanha tinha uma ideia de controle. Uma ideia de controle claríssima. Sobre este intervalo franquista, nós sempre estivemos na Europa, que é o caso. Basta comparar a reação da Espanha e de Portugal às guerras peninsulares. Controle. E nós? A minha genuína impressão, recordem-se que assinei o Tratado de Maastricht e estou aqui ainda sem estar arrependido, de facto, podem dizer que é a cegueira académica, queríamos impressionar. Impressionar bem. O bom aluno nasceu daí. E há aqui uma divisão, que é quase como a luta de classes dos nossos avós, que é que, para quem não está no setor educativo, é um grupo, exatamente, contribui para a voracidade, não vou negar, ser bom aluno é bom. Quer isto dizer que a discussão do orçamento vai ser, como todos os anos, um bocadinho aborrecida? Eu acho que o resto desta sessão vai mostrar que não. Fernando Henrique, Vítor Gonçalves, Paulo Trigo Pereira e Jorge Braga de Macedo comentaram o orçamento do Estado e o crescimento económico. E, portanto, tenho acompanhado e acompanho todos os meses o que está a acontecer em termos das contas públicas ao detalhe. Portanto, eu analiso imposto a imposto, analiso a despesa pública, todos os itens. Aqui está o resumo dos resultados para conseguirmos responder à questão. Começando pelo mais simples. O déficit orçamental em 2011, sem medidas extraordinárias, rondou os 5,8% do PIB. O déficit orçamental deste ano, 2012, sem medidas extraordinárias, rondará os 5,9% do PIB. Ora bem, o saldo global, este déficit, é fundamental, porque é isto, o déficit de um ano é o acréscimo da dívida para o ano que vem, ceteris paribus. Tudo o resto constante, se não houvesse mais nada, a dívida do ano que vem é exatamente aquilo que nós transportamos a mais do déficit deste ano. E, portanto, em termos de saldo global, deste saldo, que é um saldo fundamental porque define grande parte das nossas necessidades líquidas de financiamento, não estamos melhor. Ora bem, o Governo agarra-se, na sua narrativa, a outro indicador, que eu não vou ter tempo de discutir aqui em detalhe, mas que é o saldo estrutural primário, que aliás foi referido aqui pelo professor Braga de Macedo. O problema do saldo estrutural primário é que não há uma maneira de calcular o saldo estrutural primário. Há variadíssimas maneiras e mais, o FMI, o BCE, a Comissão Europeia, a AMECO, que é a base de dados que apresenta esses dados, tem sistematicamente errado em relação a este indicador, como, aliás, o último relatório do FMI já o vem dizer de forma muito clara na célebre caixa dos multiplicadores. E, portanto, agarrar a discussão e a narrativa ao saldo estrutural primário é errado. E, obviamente, é um indicador fundamental, mas é um indicador pouco rigoroso. E nós temos que o estudar e o discutir. E nisso estou perfeitamente de acordo com o professor Braga de Macedo. Temos que o discutir. E temos que ver, e eu defendo, que ele é erradamente calculado e poderei demonstrá-lo. Bom, mas vamos ao que interessa. O que é que aconteceu em 2012? O que aconteceu foi precisamente que o efeito nas receitas fiscais da recessão, que foi 3%, vai ser 3% do PIB, foi muitíssimo maior do que o Governo estava à espera. O chamado efeito cíclico. Ou seja, para resumir, para quem não é especialista em finanças públicas, o saldo global é a soma de dois saldos. É o saldo, a componente cíclica do saldo, que é o efeito da conjuntura no saldo orçamental, mais a componente estrutural e mais os juros. Ora bem, a questão central é a componente cíclica.
E esta componente cíclica tem sido sistematicamente subestimada pelas instituições internacionais, pelo FMI, pelo Banco Central Europeu, pela Comissão Europeia, pela Troika e pelo Governo português. E a prova está aqui neste quadro. É que o Governo estimou que as receitas fiscais iam aumentar e o desvio da receita fiscal, que eu estimo neste momento em relação ao final do ano, é de 3.500 milhões de euros, 2% do PIB, 2,1%. Curiosamente, a minha estimativa é exatamente igual à que está na quinta avaliação do FMI. O FMI prevê, precisamente, na quinta avaliação, que o desvio das receitas fiscais será 2,1%. O Governo prevê menos. Mas o que nós neste momento sabemos em termos de dívida pública é que no final deste ano, daqui já a pouco tempo, esta dívida vai representar 117,5% em termos percentuais do PIB. Em 2013 e 2014 vai representar 124%. E em 2030, vejam lá, em 2030, de acordo com as previsões existentes, ela vai estar em torno dos 85%. Isto é, de acordo com as previsões existentes, em 2030 teremos uma dívida pública em termos de percentagem do PIB ao nível do que estávamos em 2009. É claro que estes cálculos têm como são feitos de acordo com alguns pressupostos. E o pressuposto existente é que haverá um crescimento do PIB de 1,2% em 2014 e nos anos a seguir, agora é que vai ser, nessa altura é que vai ser, haverá crescimento. E estima-se que a partir de 2014 haja sempre aumento. E a partir de 2020 o crescimento anual será em torno dos 2%. Bem, podemos perguntar, uma previsão deste tipo é realista? Não sei. Não sabemos. E ninguém sabe. Agora, há algo que nós, neste momento, sabemos. E o que sabemos é que temos, atualmente, uma taxa de juros média da dívida que tem sido superior ao crescimento nominal da economia. Isso nós sabemos. E em circunstâncias como estas, se não houver, isso nós sabemos, um crescimento superior do PIB, daquele que temos nesta altura, ou se não baixar a taxa de juro, pode-se atuar a um nível ou outro, esta dívida não é sustentável. Por outro lado, temos também, muitas das vezes, salientado, e bem, naturalmente, que as exportações têm vindo a ter uma evolução muito positiva. Mas a verdade é que o próprio FMI, no relatório que faz sobre esta quinta avaliação, refere que há sinais, infelizmente, que estas exportações podem começar, ou a evolução pode começar a desacelerar. E convém ter presente, neste aspecto, que as exportações portuguesas, 70% das exportações portuguesas são para a União Europeia. E para Angola, China, Brasil, Marrocos, neste momento, ainda são apenas 15%. E ponho aqui o apenas entre aspas. Por outro lado, muitos de nós, e eu próprio, tenho referido publicamente e tenho escrito que um grande desafio para nós é termos mais, para a nossa economia, para o nosso bem-estar, é termos mais investimento direto estrangeiro em Portugal. E, no mínimo, é correto reconhecer que tem havido, por parte de anteriores governos e deste governo, um esforço para atrair mais investimento direto estrangeiro. Mas a verdade é que nós continuamos, ainda hoje, a ter entraves objetivos a que
muitos investidores internacionais considerem Portugal como um destino para o seu investimento. O conhecido caso dos processos de licenciamento. Os processos de licenciamento em Portugal continuam a desencorajar o investimento direto estrangeiro. De acordo com um dado que é proporcionado pela própria Troika, neste momento, um processo de licenciamento em Portugal demora 10 vezes mais tempo, é 10 vezes mais longo que nos países que têm melhores práticas neste aspecto. 10 vezes mais longo quer dizer 255 dias. Quando se pergunta se o país aguenta mais austeridade, aguenta. Não gostamos, mas aguenta. E choca-me, aliás, como é que há tanta gente tão empenhada, provavelmente com a ignorância do que está a dizer ou das consequências das recomendações que faz, a querer nos empurrar para a situação da Grécia. Não foi o caso hoje aqui dos oradores que me antecederam, mas eu fico absolutamente boquiaberto como é que pessoas com tanta responsabilidade, designadamente pessoas da maioria no poder, ou amigas da maioria no poder, que fazem considerações e recomendações que terão como consequência colocar Portugal num prazo relativamente curto na situação da Grécia. E eu gostava que as pessoas tivessem consciência da situação da Grécia, até porque isso ajuda a perceber que a austeridade pode ser maior. Entre 2007 e 2013, portanto, considerando as previsões para 2013, mas se fizermos a análise para 2012 é igual, o PIB português, no final de 2013, terá caído 7,1% desde 2007, se só cair 1. Se cair 2, será um pouco maior. Na Grécia terá caído 21,7%. Portanto, isto pode ser pior. O desemprego em Portugal, o Governo estima que será 16%. Se calhar alguns de nós achamos que pode ser um bocadinho maior. Na Grécia já está em 23,8% neste momento e será 25,4% no próximo ano. E, portanto, os gregos estão vivos. Protestam com um bocadinho mais de veemência do que nós, se calhar partem umas montras, mas eles estão lá. Portanto, isto pode ser bem pior. Isto pode ser bem pior do que é, se nós não tivermos cuidado e não seguirmos um caminho de exigência e de rigor. E, portanto, aquilo que eu penso que nós temos que fazer, e com isto vou terminar, no plano da negociação internacional, porque eu estou de acordo que a negociação internacional tem que mudar de plataforma, digamos assim, de tabuleiro. Não pode ser só a discussão da austeridade, até porque, ou do ajustamento da estabilização financeira, até porque isso tem o horizonte 2014, falta o resto. O que nós temos que apresentar à Europa de uma forma credível, e por isso é absolutamente fundamental aquilo que tem sido feito até agora e o que está a ser feito para 2013, porque se não tivermos credibilidade, é que nem sequer nos ouvem. É bom ter consciência de qual é a situação, que quem tem contactos com organizações internacionais e com bancos internacionais, qual é o risco que nós temos? É que nem ouvem, nem querem saber o que nós temos para dizer se não tivermos credibilidade. E Portugal tem feito um enorme caminho de recuperação de credibilidade. E, portanto, nós temos que aproveitar essa credibilidade que está conquistada, mas que não é definitiva, para apresentar um programa base para uma negociação para o futuro, mas, na minha opinião, não é um programa de assistência social. Não é um programa para que os alemães paguem as prestações sociais dos portugueses, porque isso eles nunca farão. E aí discordo do professor Trigo Pereira. O que nós temos que apresentar é um programa de crescimento para a economia portuguesa que, provavelmente, para ter êxito, vai precisar que um dia exista um plano Merkel na Europa. Tal como houve o plano Marshall a seguir à guerra para a Europa, se calhar um dos desígnios políticos que nós podemos sugerir à chanceler, quando ela vier a Lisboa, é que seja ela a promotora de um plano Merkel para o sul da Europa. Porque a Espanha também pode não pedir agora o resgate, mas tem problemas exatamente iguais e, em algumas matérias, bem piores do que os nossos. A Itália é uma situação diferente, como o professor Braga de Macedo disse, mas também tem muitas semelhanças, e a Grécia é o que é.
E, portanto, a discussão com a Europa... Há um aspecto muito importante sobre a dimensão social, que também foi referida. E aí, eu acho, de facto, se calhar há aqui uma falha no debate público, porque a ideia da confiança de que a sociedade vai aguentar está um bocadinho ausente. Eu dou um exemplo que é absolutamente extraordinário, porque tem a ver com a fiscalidade. O primeiro imposto direto que não tinha exclusões por classes sociais, o primeiro na Europa, foi em Portugal, 1640. Porquê? Porque era essencial recolher receitas por causa da guerra com a Espanha, como se recordam, em 1640 foi a restauração. Este país, que foi o primeiro a introduzir um imposto direto largo sobre todas as classes, por razões que se percebem, foi também o país que demorou mais tempo a introduzir um imposto direto sobre o rendimento a seguir. Cá está, dependendo da Constituição Fiscal, umas vezes é fácil, outras vezes não é. Portanto, havendo confiança, tenho uma fé profunda de que as dificuldades serão ultrapassadas se se perceber porque é que está a acontecer. Daí a importância da narrativa. E depois, se não houver injustiças gritantes. E, nesse sentido, penso que há uma preocupação do Governo em evitar. Qual é a minha discordância com o banqueiro não pequeno? Tenho a certeza que alguns... Ora bem, eu acho esta ideia do plano Merkel comparado com o plano Marshall... Está bem, pronto, ele não gosta de planos, portanto tem que se ver isto no relativismo da circunstância de quem... M. Começa também por M. Bom, mas o que é essencial no plano Marshall são duas coisas, e eu só terminava com isto. A primeira coisa foi que os países se articulavam entre si na administração dos fundos. Ora, isso, na Europa daquela altura, é perfeitamente compreensível, uma Europa devastada pela guerra, nós não participámos, éramos neutrais. Aliás, o governo da altura esperou um ano antes de aceitar, para justamente não renunciar à cabeça. Foi a única outra altura em que houve excedente das contas, portanto, é um paralelo interessante. Mas esse método, hoje em dia, já está internalizado na zona euro, é uma consequência, eu diria, da reforma da zona euro, da União Bancária e outros aspectos. Portanto, eu penso que a ideia de ajudar os países com base na geografia, plano Merkel para o Sul, eu confesso que preferia um sistema onde se fizessem coisas boas para todos, porque, e é o argumento que eu deixo, na própria Alemanha, os Länder mais ricos já estão a começar a ficar aborrecidos com algumas das transferências internas para os Länders mais pobres. E um país bem comportado, eu volto à minha do bom aluno, eu lamento imenso, isto realmente, se calhar é um vício ocupacional. Bom aluno, onde estás? Talvez seja isso, mas a verdade é que nós neste momento até nem ganhávamos com o plano Marshall. Ele é bom, é essencial que a Europa se reforme e que a zona euro funcione, senão vamos ter realmente uma grande catástrofe. Mas a ideia do plano Merkel, confesso que me deixa frio. Em todo caso é uma discordância mais benigna, eu espero para ver, mas plano para o Sul cria exatamente aquele estereótipo que nós queremos evitar na Europa.